nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Ei! Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Ei, ei. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Ei. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, Jesus. Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som quando Deus desce? Qual é o som? Qual é o som quando Deus desce na terra? Qual é o som? E esse é o som. O carpinteiro batendo a porta. O carpinteiro batendo a porta. Vamos. E esse é o som. O carpinteiro batendo a porta. O carpinteiro batendo a porta. E esse é meu som. Do lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro. Ei, vamos lá. Esse é meu som. Do lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro. Boa noite, povo de Deus. Sabemos que no que depende de Deus, que vem da parte de Deus, Ele quer que na realidade, eu, você, nós, tenhamos realmente uma boa noite.
Se o seu dia não foi muito bom, mas também podemos considerar que deve ter acontecido coisas boas, coisas maravilhosas, coisas extraordinárias neste dia, porque nós não cessamos de buscar a Deus, nós não nos cansamos de orar e de esperar e de acreditar de dia e de noite que o nosso Deus cuida das nossas vidas. Então, mesmo que o seu dia não foi um dia dos melhores, pode prestar bastante atenção que, por certo, aconteceu algumas coisas boas. As ruins, às vezes, contribuem para nos levar para mais perto de Deus, ou até mesmo para testar a nossa fé, a nossa confiança. E assim, o Espírito Santo de Deus nos dá condições para que a gente saiba quem realmente a gente é, para a gente e para as outras pessoas. Vamos continuar crendo no poder de Deus, nas promessas de Deus, porque Deus é o mesmo e as suas promessas não falham. As suas promessas são poderosas para que na realidade a gente possa sempre ter respostas às nossas orações, porque a palavra nos orienta que nós devemos lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem resposta para todas as perguntas. Se Ele demorar um pouco, é porque Ele ainda está nos preparando para que, quando Ele entregar a bênção, Ele esteja entregando para alguém que tenha condições de guardar a bênção, de guardar realmente o que tens, como Jesus orientou, para que ninguém tome a tua coroa. Guarde o que tens, para que ninguém tome o que já te entreguei, o que já te pertence, o que já pertence realmente a você e que veio da parte de Deus, do nosso Pai, e que realmente sabemos tudo ter sido conquistado, porque Jesus derramou o seu sangue lá na cruz do Calvário, e por este momento de decisão que temos que ter e que estamos vivendo, temos que continuar crendo mais e mais no poder do Altíssimo. Creia nas divinas promessas. Creia nas divinas promessas. Deus ainda é o mesmo, mesmo ainda Ele é. Creia, suas promessas não falham. Passa tudo na vida, mas suas promessas não hão de passar. Creia, Deus é mais que este mundo, tem a chave que abre as janelas do céu. Creia, nem tudo está perdido. Para vencer desafio, tu não estás só, tens um Deus. Creia nas suas promessas, há um Deus que não falha, que não há barreira capaz de sua fé suplantar. Creia e receba a vitória, ainda há esperança. Creia nas suas promessas, Deus não falhará.
Creia, Deus é mais que este mundo, tem a chave que abre as janelas do céu. Creia, nem tudo está perdido. Para vencer desafio, tu não estás só. Tens um Deus. Creia que todos os problemas, um Deus que resolve, que não há barreira capaz de sua fé suplantar. Creia e receba a vitória, ainda há esperança. Creia nas suas promessas, Deus não falhará. Creia nas suas promessas, Deus não falhará. Creia nas suas promessas, Deus não falhará. Glória a Deus, é bom falar para pessoas que a gente sabe que elas já têm uma chama acesa dentro dos corações, que elas já existe essa chama acesa dentro dos corações. Algumas já a chama já é bem maior, e algumas a chama é bem menor, ou algumas a chama parece que está quase apagando. Mas a maior, a menor e a menor de todas, em todas elas, pode receber o sopro do Espírito Santo nesta noite, nesta hora. Oremos ao nosso Deus, querido Deus, sabemos que o Senhor nos dá a rica oportunidade de mais uma vez poder orar, clamar, suplicar e agradecer por todos os bens que o Senhor tem nos dado em todo o tempo. E assim nesse tempo também sabemos que o Senhor está trabalhando para acrescentar, que cada pessoa que nos ouve, que nos assiste neste momento, ó Deus, que elas possam perceber que no que depende do Senhor, o Senhor está fazendo tudo para que as bênçãos dos céus sejam acrescentadas nas nossas vidas, e é isto que nós precisamos. Glória a Deus. Vamos lembrar do propósito que nós estamos nele, de agradecer a Deus por 3 bênçãos, ou 3 milagres que esperamos dele, especificando, separando o milagre 1, 2 e 3, fazendo realmente separação, lembrando que é importante agradecer, porque no agradecimento a gente está verdadeiramente tomando posse. A gente toma posse, precisamos tomar posse das bênçãos antes que ela chegue. Basta que tão somente a gente possa colocar o nosso coração e a nossa mente para visualizar estas bênçãos, para que fique claro no nosso entendimento, para que a gente possa estar vendo pelos olhos da fé o que acontece, ou o que acontecerá, e até o que seremos depois que acontecer mais este milagre, mais esta bênção, como vamos ser, como que será o nosso comportamento. Então nesse instante, vamos orar pelo primeiro milagre. Querido Deus, o Senhor sabe o quanto precisamos da ajuda do seu Espírito, para que a gente possa entender este momento, este propósito que estamos nele, de agradecer o Senhor pela bênção número 1, ó Deus, especificando a elas
diante do Senhor, cada pessoa que entendeu este propósito, que elas possam neste momento estar em um estado de fé, de esperança, de segurança e de certeza. Também as pessoas que estão aí pensando na bênção número 2, oh Senhor, no milagre que tem nome, esta pessoa que já deu nome para este milagre número 2, e assim está realmente agradecendo, dando graças ao Senhor, e também a bênção número 3 ou mais, porque assim nós vamos estar perseverando em oração, e assim damos graças, na certeza de que também estamos, de uma maneira clara, pessoal e particular, visualizando estas bênçãos, enxergando elas com os olhos espirituais. Ó Deus, e o Senhor vê que nível ou que patamar estamos, e em todos os patamares o Senhor pode ainda nos conceder melhoras. Louvado seja o nome de Jesus. Então vamos continuar louvando a Deus, crendo nas promessas do Eterno, porque na realidade Ele pode todas as coisas. Lembrando ainda que domingo nós vamos ter também o culto neste mesmo horário, e como nós precisamos sempre estar dando uma resposta, ainda as pessoas continuam perguntando quando nós vamos começar novamente o culto presencial. Olha, nós ainda aguardamos algo de Deus, mas no dia de antes de ontem, Deus realmente trouxe ao meu coração as seguintes palavras: vocês ainda vão ser preciso esperar um pouco. Então nós estamos nesta palavra, estamos esperando em Deus, Ele não deixa a gente sem resposta. Então foi antes de ontem que nós ainda vamos precisar ter paciência, fé e confiança nele e esperar um pouco. Eu posso crer e posso agradecer já pelo próximo culto. Já estou agradecendo, que você também comece a agradecer, onde todos nós estaremos juntos novamente, ou de maneira presente, né? De maneira um e o outro juntos, pertos, porque em espírito nós podemos estar mais até mesmo ligados do que antes. Agradeço as pessoas, os irmãos que têm até mesmo mantido os seus compromissos com a obra de Deus, que têm tido alegria de manter os seus compromissos com esta obra, que ela não é primeiramente minha, ela é nossa, e mais para vocês, e ela é uma obra de Deus. Então Deus abençoe mais e mais você que tem compreendido que neste momento é o momento de mostrar mesmo fidelidade, obediência. E olha que Deus está olhando tudo isto e mostrando também fiel para com quem é fiel. Nós vamos adorar a Deus ainda com louvores. E passo aqui para os irmãos, o irmão Valdemir, o irmão Enos. E louvado seja Deus, cante também na sua casa, não só agora, mas amanhã. Que amanhã você possa acordar cantando. Glória a Deus, graça e paz. Boa noite a todo o povo de Deus que se encontra reunido, né? Como o pastor falou, juntos. Esse louvor, essa letra é uma letra especial, sabe, irmãos? Sabe, igreja? Ela leva a gente a refletir, e ela também fala de um assunto que é propício para esse tempo, porque são muitas coisas, muitas notícias, muitas falas, e ela fala nesse assunto,
em que a gente está acreditando, em que a gente está ouvindo, o que a gente está filtrando. E como o pastor ministrou no início, nessa canção, que diz creia, né? O próprio Jesus nos ensinou no Evangelho de João que para a gente fazer como ele falou, crer da maneira que ele explicou. E como que ele explicou? Ele disse que aquele que crê nele, né? Crê em mim, diz ele, conforme diz a Escritura. Tem que ser conforme a Escritura. Rios de água vivas sairiam do ventre. Quer dizer, é bênçãos. Então tem que crer na forma que está na Escritura. Foi Jesus que já nos deu essa indicação. Não tem outra maneira. Aquele que crê em mim, conforme diz a Escritura. E como nós estamos em casa, temos mais tempo, né, para examinar então as Escrituras, para conhecer mais esse Jesus, para conhecer mais esse Senhor, que a gente louva, que a gente adora, que a gente está aqui, usando os recursos que nós temos à mão. Amém? Você me pergunta quem sou, onde estou, pra onde vou. Sou nascido de Deus. Pra você, pra você, pra você, pra você. Vem sentir o poder, vem conhecer o segredo. Projetou o amor, corpo, alma e espírito, elo de vida com o Criador. Você fruto dos sonhos de Deus, os sonhos de Deus. Dos sonhos de Deus, dos sonhos de Deus. Em muitas coisas você acreditou,
depositou sua fé em homens que não podem responder às suas orações. Acredite, o sol, a terra e o mar foram feitos pra você, pra você, pra você, pra você. Vem sentir o poder, vem conhecer o segredo de quem te projetou com amor, corpo e alma, e espírito. É luz de vida, com o Criador, com seu fruto, os sonhos de Deus, os sonhos de Deus, você é fruto dos sonhos de Deus, criação de Deus, dos sonhos de Deus, fruto de Deus, especial pra Deus, pra Deus. Ele te ama, Ele conforta, Ele te acalma, porque és um fruto dos sonhos de Deus, dos sonhos de Deus, dos sonhos de Deus, de Deus. Glória a Deus, amém. Eu passo a palavra para o irmão Marcos, em nome de Jesus. Glória a Deus, como é bom louvar o Senhor. Nós vamos continuar adorando ao nome desse Deus maravilhoso. Antes desse hino, irmãos, eu gostaria de compartilhar algo que a gente possa refletir nessa noite. Eu estava vendo uma pessoa falar, que não sabe se da onde surgiu, mas essa informação, mas que um homem, um senhor de 93 anos, que estava internado e que foi curado, né, pela Covid, pelo coronavírus. Ao sair do hospital, esse senhor, uma pessoa parou ele e falou: ó, você só tem que pagar essa taxa aqui, porque é como se fosse de um dia do respirador que você utilizou, então você precisa pagar essa taxa aqui de 500 euros pela utilização desse respirador que você utilizou um dia. E aquele senhor parou, baixou a cabeça e começou a chorar. E o médico, a pessoa que estava ali, falou: você não precisa chorar, porque você tem que pagar isso. Ele falou: não, mas eu não estou chorando por causa disso, pelo valor, eu tenho dinheiro para pagar isso. Eu estou só refletindo que eu tenho 93 anos de idade. E eu usei um dia o aparelho respirador e por esse um dia eu tenho que pagar 500 euros. E eu estou 93 anos vivendo. Então eu estou pensando que tamanho que está minha conta com Deus, por todo dia estar respirando, e qual o tamanho da minha conta com Deus. E nenhum dia da minha vida eu parei para agradecer a Ele, pelo ar que eu estou respirando todo dia, sem Ele me cobrar nada. Então essa história serve para a gente refletir, agradecer a Deus. Eu sei que os problemas acontecem, tem muita coisa acontecendo, mas procure pensar naquilo que são coisas boas, nas coisas que são lá de cima, dos céus, e assim a nossa vida vai mudar, a nossa sorte vai mudar. Amém? Como diz essa canção, eu sou um milagre de Deus e eu tenho certeza que você é um milagre, e você que é um milagre de Deus,
creia nesse Deus do impossível. Ele pode fazer um milagre na sua vida. Em Marcos 10, 27 disse Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Todas as coisas são possíveis para Deus. Nós cremos nesse tempo de milagre, que o pastor tem orado pelas pessoas, pelas vidas de cada um que tem buscado com fé atravessar esse momento. Aleluia, Jesus. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó Filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Diga isso na sua casa. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Nós somos o milagre de Deus.
E o impossível já aconteceu, porque nós estamos vivos, estamos aqui para agradecer a Ele, amém? Volta a palavra para o pastor Alceu. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos continuar, amados, falando sobre um assunto que pode ser também um assunto que esteja sendo mais falado nesses últimos dias. Mas é assunto este que vem da palavra do nosso Deus, que fala e diz respeito a orações. As orações. Eu disse que nesses últimos dias precisamos orar mais. Ao passo que eu tenho visto que tem diminuído um pouco as orações, pelo fato das pessoas não poderem estar nas igrejas, estar nos cultos, unidos. Então em casa tem que se ter muito cuidado, são muitas coisas. É um som que pode acontecer do lado direito da casa, do lado esquerdo, ou passa na rua, ou enfim, em casa. É preciso ser um horário muito próprio para isto, para que você possa ter uma oração realmente, uma liberdade de orar. Mas acontece também que sei que existe um grupo de pessoas que está orando mais do que antes, mas um grupo, um número de pessoas que realmente está orando mais do que antes. Inclusive, participei hoje, mais uma vez, na parte da manhã, na reunião de oração com os pastores da Aliança Cristã Pro Uberaba. E você que tem orado pelos pastores, eu creio que você ora com fé, com esperança, com confiança no Deus vivo, pode também agradecer, porque Deus nos concedeu nesta manhã uma reunião muito abençoada, porque a gente pôde perceber, ficou claro para todos nós, que nenhum dos pastores que estavam ali, que oraram com a gente, uns orando uns pelos outros, nenhum de nós saímos dali do mesmo jeito que chegamos. Todos nós saímos com uma palavra a mais, com uma promessa a mais, e também isto não só de maneira externa, mas de maneira interna. A gente pôde ouvir com o coração, a gente pôde ouvir no coração. Mas como sabemos que não podemos parar, se de manhã Deus tem uma palavra, como a gente sempre tem recomendado, que a gente possa prestar atenção, porque acontece da gente até levantar já cantando. Como que é o seu levantar? Como que é o seu amanhecer? Porque, por exemplo, Deus faz muitas coisas maravilhosas nos filhos dele, nos servos e nas servas, quando também eles estão dormindo. Acorda já com algo de Deus. Por exemplo, comigo aconteceu na manhã de ontem, acordei e estava a voz dentro do meu ser: leia o Salmo 85 e o Salmo 86. Então eu fui ler, e quando lia, eu entendi que a minha madrugada com Deus, ou a minha alvorada com Deus, ou as minhas, ela deve ser mais preenchidas com a leitura da palavra de Deus, lendo a santa palavra de Deus. Então vamos ler, você vai ver mais uma vez aí no Evangelho de Lucas, capítulo 22, Lucas 22 é um segmento do que pregamos ou falamos domingo. Jesus no Getsemane, que é realmente onde ele fala no verso 22, 40, e quando chegou àquele lugar, disse-lhe: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, e dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Ele então, até neste momento, ele queria
que o Pai fizesse a vontade na vida dele. 43, e apareceu-lhe um anjo do céu, glória a Deus, que o confortava, e posto em agonia orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Pensa em um homem, em um moço, em um jovem, orando de tal maneira, e na oração acontecer isto, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Mesmo o pastor não tinha prestado muita atenção, as gotas eram sangue, e as gotas eram grandes, e não somente gotas grandes, mas gotas de sangue em grande quantidade, em grandes gotas, e em grande quantidades de gotas de sangue, porque aqui conclui o versículo dizendo que corriam até o chão. Vê-se em outra ocasião, em outra época, houve um caso igual ou parecido de um homem ou um jovem começar a chorar e ele entrar em um estado de agonia, e a agonia levou a esse esforço que parece ser físico e espiritual e até psicológico. O sentido é geral, os 6, realmente os 5 sentidos, parece que como que se buscando um 6º sentido, ou buscando com os 5 sentidos, que é a audição e também a fala, o tato e a voz, né? A voz, a fala, enfim, porque por certo este lugar fora o lugar onde Jesus mais dobrou os joelhos. E agora mais uma vez, então precisamos parar aqui um pouquinho e pensar que chorou porque estava em grande agonia, e as gotas de sangue não era tamanho normal, porque aqui está dizendo grandes gotas de sangue, então não era tamanho normal, parece que elas saíam com muito mais rapidez, e em grande quantidade, que aqui afirma-se o seguinte, que corria até o chão. Então, uma das palavras que me ajudou muito no começo do meu uso de fé e crer no Senhor Jesus Cristo, é porque quem pregou para mim as primeiras mensagens do Santo Evangelho e da Santa Palavra de Deus, usava esta afirmação: creia ou descreia, acredite mesmo ou prove ao contrário. Então estas palavras, o Espírito de Deus trabalhou em todo o meu ser com estas palavras, porque por mais que eu queria, eu não ia conseguir provar o contrário. Então não tive dificuldade para acreditar. Aqui estamos observando então que na oração ele entrou-se em um estado de agonia tal que chorava e as suas lágrimas eram transformadas em grandes gotas que corriam até o chão. Louvado seja Deus, que oração fora esta, porque posto em agonia orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo. E dormindo por quê? De tristeza. De repente abateu-se uma tristeza geral.
E foi quando ele lhe disse: por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Olha, até neste momento, parece que a gente, primeiramente, pensa que ele estava preocupado com ele em si. Mas vês que até este momento ele estava preocupado com quem? Com os discípulos. Ele estava dizendo: acorda, levanta, começa a orar, ora intensamente, para que não entreis em tentação. Ele estava ainda preocupado com os seus discípulos, porque eles poderiam, através do sono físico e até espiritual, ficar tão debilitados espiritualmente, a ponto deles cair facilmente em enganos e em tentações, ou serem iludidos ou induzidos a fazer coisas contrárias a tudo que Jesus lhe havia ensinado. Então aqui nós observamos que ele estava com esta preocupação, com eles ainda, porque se lermos o lugar onde estava, o que estava acontecendo com ele, com o próprio Jesus, a gente pensa de primeira mão que ele estava preocupado consigo mesmo, e tinha que estar também, mas agora ele fala para os seus discípulos, para que eles reagissem, para que acontecesse uma reação através da própria vida deles, para que eles não caíssem em tentação. Então nós aqui ainda observando, e levantando-se da oração, foi ter com eles, e os seus discípulos achou-os dormindo de tristeza, e disse: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Ele estava recomendando, é uma hora que precisam vigiar. Vigiar é uma tarefa que a gente, ao meditar mais sobre esta palavra, eu pensei, quem pode ser o principal vigilante, quem pode ser o principal atalaia de si mesmo, ou quem pode ser o meu próprio atalaia, o meu próprio vigia, o meu próprio guarda, e quem possa ser quem tem sido o seu guarda pessoal, é o Espírito Santo, é um anjo, porque nesta ocasião, nesta situação, ele recebeu também ali a presença de um anjo, que a palavra afirma aqui que confortava a ele, dava força, dava segurança para ele, que ele não estava só. Mas, observando isto, eu pensei, quem pode ser o meu guarda principal? Quem pode ser o seu? Quem tem sido o meu guarda principal? Quem tem vigiado o tanto quanto eu preciso vigiar? Quem tem vigiado tanto quanto você precisa vigiar? E quem realmente é vigilante ou é um guarda, ele precisa passar por um treinamento, realmente até amplo para ser um bom guarda, um bom vigilante. Bom, de início tenho que dizer que quem pode vigiar para mim sou eu mesmo, para você também, é você, por que eu, por que você? Porque sou eu que penso, sou eu que imagino, sou eu que sei dos meus próprios pensamentos, sou eu que posso usar a minha própria imaginação, sou eu que posso usar a minha própria contemplação. Por exemplo, quando estamos orando a respeito e agradecendo por 3 milagres, comece a usar a sua contemplação, através da sua imaginação, da sua mente, do seu pensamento. Você pode contemplar as bênçãos que você espera. Assim você terá mais condições de saber, de ter certeza
que está realmente de posse destas bênçãos, através da contemplação. É quando você consegue imaginar, pensar, ampliar os seus pensamentos e a sua imaginação, a ponto de você criar pela fé e pela condição mesmo uma imagem ou daquilo que está acontecendo, ou daquilo que vai acontecer, daquilo que precisa acontecer. Isto é contemplação. Através da contemplação, você pode ter essa segurança de agradecer a Deus antes de receber. Isto é usar a fé e a esperança de maneira plena, completa. Porque às vezes a gente ainda não recebeu tantas respostas de orações, porque a gente pensa que está usando toda a fé, mas às vezes a gente está tentando usar a fé, e que Deus, pelo seu Espírito Santo, nos ajude a entender esse ponto principal de estar usando a fé. E quando a gente contempla aquilo que a gente espera em Deus, sabendo, conforme já ouvimos aqui, que para Deus não há nada impossível, não há nada que Deus não possa fazer. Então, quando a gente usa a contemplação, quando a gente contempla aquilo que a gente está esperando e agradece, você percebe que através da contemplação, você pode sair do natural para o sobrenatural. Você pode sair do físico para o extrafísico, então, e você percebe que não é mais somente uma atitude natural, é natural, mas saltou-se para um sobrenatural, porque os milagres de Deus sempre acontecem no sobrenatural, é um agir de Deus no sobrenatural, não mais só no natural. A gente vê e percebe, nota no natural, mas o agir de Deus é sobrenatural, é extrafísico, nem sempre age no físico, mas está agindo no extrafísico, que é importante a gente então tomar posse e agradecer e contemplar no extrafísico ou no sobrenatural. E se nós não temos tanto em nossas vidas, que já podemos saber que temos, mas temos que ter segurança que somos filhos de Deus, que somos servos de Deus, que estamos servindo ao Deus vivo, ao Deus santo, ao Deus verdadeiro, que tem promessas poderosas e maravilhosas para aqueles que crêem. Então aqui nós estamos observando, mais uma vez, para ser um bom vigilante, precisamos passar por um treinamento. Para ser um bom guarda, para trabalhar com vigilância, temos que compreender que alguém tem que nos treinar, alguém tem que nos ensinar o que é. Eu pratiquei durante mais de 2 anos um esporte conhecido como judô. Eu fui realmente, como era conhecido e ainda é, eu fui um judoca. Então, judoca, mas eu praticava o judô e praticava também a defesa pessoal. Não era só luta, era também defesa pessoal. Eu entendi, com 20 anos de idade, 21 anos de idade, eu entendi a importância de usar realmente esse tempo da minha vida, conforme usei, e usei no sentido de que eu fazia também defesa pessoal. O meu professor pegava um facão e me dava um bastão, e ele golpeava o meu corpo de muitas maneiras, e eu defendia, eu tinha que defender com aquele bastão. Então o vigilante, ele trabalha em defesa de alguém, como guarda de alguém. Então o vigilante, o vigiar, exige de quem está vigiando um bom sentido, uma boa visão.
Ele tem que ver, o vigilante, a pessoa que está nesse trabalho, ele tem que ter uma boa percepção, ele tem que ver bem, ele tem que enxergar bem, ele tem que ouvir bem, ele tem que estar habilitado a ouvir, para vigiar. Nós temos que, nesse curso, nessa preparação de ser um vigilante, de vigiar e orar, conforme Jesus disse, nós precisamos o quê? Passar por esse treinamento, de sermos ensinados por alguém, porque o vigilante, então ele precisa ver bem, ouvir bem e também perceber bem. E o vigilante, ele é treinado primeiramente para guardar alguém, a guardar alguma coisa de muito valor. Então, neste momento, eu devo dizer a quem está me ouvindo e me assistindo, observe que você é alguém de muito valor. O valor que você tem. Observe o valor que você tem. Valorize a você mesmo, mas seja vigilante. Então o vigilante, ou quem está em um treinamento para ser um guarda, um bom guarda, vigiar, exige isto: boa visão, boa audição e também ser uma pessoa precavida, uma pessoa prudente, saber se posicionar bem, nos lugares realmente onde ele está percebendo que o próprio lugar, a própria posição dele, protege ele. Primeiramente, o bom vigilante, ele não sai atacando, ele não sai contra-atacando primeiramente. Ele é treinado para se defender. Então, normalmente, em coisas físicas, usa-se armas, cortante ou perfurante, ou usa-se proteção. Agora, no sentido espiritual, também tem a proteção. Todos conhecem, né, o capítulo 6 da carta à igreja de Éfeso, ou dos Efésios, fala-nos claramente, repetidas vezes, sobre a armadura de Deus. A armadura de Deus, que é o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé e o bom manejar da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e estendo sempre os pés calçados na preparação do Evangelho da paz. Então nós sabemos que podemos sim estarmos protegidos. Bom, então aconteceu que eu fui bastante treinado durante um período prolongado em defesa pessoal. E eu gostava disto, e eu me dedicava a isto. O meu corpo foi preparado para isto, fisicamente eu me preparei, e eu tinha realmente isto comigo. Eu não queria, eu era treinado a não usar aquilo para atacar. Eu era treinado a usar aquilo para a minha própria defesa. Então cito algumas coisas que aconteceu na minha vida, até no ministério. Eu já fui atacado por pessoas com ferramentas para me matar. E naquela hora, em um reflexo muito rápido, eu consegui interferir no golpe. Eu consegui interferir no golpe que ia pegar pelo menos no meio da minha cabeça, por uma atitude traiçoeira de alguém, que eu até ajudei este alguém antes. Ele me deu um golpe e ia pegar justamente no meio da minha cabeça, do lado esquerdo. Mas quando eu vi aquela ferramenta no ar, vindo na minha direção, eu já levei o braço e abaixei, e aquele golpe passou por cima. Então, defesa pessoal. A gente é que pode vigiar, é a gente que deve ter alguma habilidade para vigiar, para orar. A oração também é a ferramenta, é isso que Jesus está ensinando aqui. Mas no ministério, olha bem, eu já estive diante de pessoas que chegava na casa delas,
ela estava com o machado, endemoniada, com o machado na mão. Mas louvado seja Deus, que Deus me deu habilidade, esse machado. Uma vez também eu tive que entrar dentro de uma capelinha, realmente porque dentro daquela capelinha tinha uma mulher endemoniada com uma filha de 9 anos. E primeiramente chamaram 3 médiuns para resolver aquela situação. Mas eles disseram, isso aqui não é caso para mim, para nós. Isso aqui é caso para a polícia. Foi uma tarde inteira. Aí chamaram a polícia. E a polícia chegando lá disseram, isso aqui não é caso para nós. Nós agimos em outras áreas. Isso aqui é uma coisa que não foge da nossa área de trabalho. E perto de 5:30 da tarde me chamaram. E eu cheguei fora da cidade. Aquela mulher estava dentro de uma capela. E já tinha quebrado todo o altar. Tinha quebrado todas as imagens que tinha ali. E eu até mesmo por uma questão de ética, eu não queria entrar ali dentro. Mas aí porque ela estava com uma faca não é porque ela estava com uma faca na mão, mas é porque ela estava, na realidade, dentro de um recinto que entendia eu que não deveria entrar. Mas aí ela partiu, aquele demônio, usando aquela mulher, partiu para o meu lado. E primeiramente, eu pensei que eu teria que fugir, mas Deus não me deixou fugir. Então, a gente tem uma outra arma. Eu levantei a mão e disse, em nome de Jesus, esta faca vai cair desta mão. Mas continuava andando na minha direção. E eu dizia, mas em nome de Jesus, esta faca vai cair desta mão. Mas ele continuava andando, aproximando do meu corpo. Mas eu dizia, o nome de Jesus é poderoso. E esta faca vai cair desta mão. E quando eu disse uma terceira vez, aquela pessoa caiu de costa e largou a faca, e eu entrei dentro daquele ambiente, e eu pisei naquela faca, e joguei ela lá para fora com o pé, mas porque também eu tinha presenciado, que na realidade eu presenciei, que naquela hora que eu disse, em nome de Jesus, esta faca vai cair desta mão, a terceira vez. Às vezes a gente tem que falar a primeira, a segunda, a terceira. Isto é usar também, se defender através do poder do nome de Jesus e usando a força da fé, que é a oração. Então aconteceu que naquele momento ela caiu e a faca também caiu. E eu vendo a oportunidade, e eu vi demônios saíram dali de dentro aos montes, como peixes andam em cardumes, saiu como se procurando um espaçozinho para aquela saída, e ela ficou libertada, louvado seja o nome de Jesus. Mas me lembrei também de uma ocasião que 9:30 da noite, eu fui chamado por um irmão, e esse irmão está vivo até hoje, louvado seja Deus. O nome dele é Antônio de Nazaré, é membro da igreja em Conceição das Alagoas, como também muitos da sua família. Eu fui chamado por ele, porque ele chegou na minha casa e disse, pastor, estão te chamando lá em cima, porque tem o pai e o filho está endemoniado. O pai e o filho, e tem um médium lá desde as 9 da manhã, pelejando para lidar com essa situação, e agora perto de 9 horas ele disse, olha, eu sei de uma pessoa que pode resolver esse problema. Citou o meu nome e pediu para que fosse me buscar em casa. Mas quando eu cheguei lá, eu parei o carro do outro lado da rua e fiquei quieto dentro do carro, porque eu já tinha notícia, o pai e o filho estavam endemoniados, e já tinha ali 2 viaturas da polícia militar. Eu pensei, bom, isso aqui já passou a ser um caso de ocorrência militar. Então eu fiquei quieto dentro do carro, mas alguém disseram para a mãe daquele moço endemoniado, e disseram para ela que eu tinha chegado, que eu estava do outro lado da rua. Ela atravessou a rua e me chamou.
Quando eu fui entrando na calçada, no passeio da casa dela, ela também caiu endemoniada. 2 viaturas, tinha ali normalmente uns 6 policiais. E quando eu entrei no ambiente, estava ali uma pessoa que eu podia perceber que era o comandante daquele grupo. Mas como ela me chamou, eles ficou encostado na parede, olhando o que tinha acontecido. Então eu expulsava o demônio do pai, o demônio saía. Aí expulsava do filho, o demônio saía, mas entrava no pai. Eu expulsava do pai, entrava no filho novamente. E expulsava do filho e entrava na mãe, os 3 ficaram endemoniados. Isso foi uma luta que eu não sei quanto tempo, se foi 15 minutos, porque aí é que a gente percebe o que é o sobrenatural. Ali eu percebi que não era nada natural, nada físico, e sim sobrenatural. Então eu expulsei, e saía de um, entrava no outro, saía do outro, entrava no outro. E de repente me veio uma reação. Eu peguei o filho, peguei o pai também com uma mão, eu peguei o filho, com a outra mão peguei o pai, e juntei os 3, e a mãe no meio. Eu disse: agora sai dos 3, em nome de Jesus. E saíram. Mas ali não fui eu, ali não foi a minha força, ali não era a força de um homem, ali não era a força de uma pessoa. E tem uma coisa, depois eu me lembrei, que eu peguei eles de um jeito que eles não podiam me atacar. Eu peguei pela gola da camisa por trás, peguei um e peguei outro, e pus junto com a mãe e expulsei, saiu dos 3. E pensamos então, ficou resolvido. Mas não tinha ficado. Aí ficou aquele que estava desde as 9 horas da manhã. Disse: você não me conhece, você não sabe quem eu sou isso, sou aquilo, e sou aquilo outro. Eu disse: você era, agora já não é mais. Porque aqui não é poder de homem, aqui é o poder de Deus, aqui é o poder do nome de Jesus. E depois de ele fazer algumas tentativas, ele disse: olha, eu nunca fui vencido, mas agora eu sei que fui vencido. Eu disse: não foi vencido por mim, foi vencido por Jesus Cristo, pelo poder que há no nome de Jesus. Então este nome tem poder, a oração tem poder. Então os 3 ficaram libertos. Louvado e glorificado seja o nome de Jesus. E sabe o que aconteceu? Aconteceu que aquele comandante procurou-me e disse: olha, eu quero ir na igreja, eu quero contar o que eu vi. Então preparamos, e em um determinado momento ele chegou na igreja, e com outras pessoas, e passamos para ele a palavra, e ele ousou dizer: olha, o que eu vi, eu nunca tinha visto, o que eu vi com os meus próprios olhos. Ele disse: este homem que ensina vocês, ele tem realmente um poder na vida dele. Este homem deve orar muito, realmente. Este homem deve vigiar muito, porque o que ele fez, então, sem vigiar, sem orar, sem vigiar, mas se orar e se vigiar e orar, porque a oração e vigilância é como se uma completando a outra. É uma completando a outra. Ou algumas coisas vai acontecer, sim, se estiver acontecendo a oração e a vigilância, se vigiarmos e orar. Por isso Jesus ensinou que devemos vigiar e depois orar. Então uma coisa, não é que uma coisa depende da outra. Uma coisa depende, assim, uma coisa complementa a outra. A oração feita por alguém que está vigiando. Então, em nome de Jesus, que na sua casa, no seu lar, na sua família, você tenha esta fé, que através da vigilância e através da oração, você pode ter grandes vitórias, grandes conquistas e grandes realizações.
já passei, e não somente isto, mas 3 vezes eu já fui cercado por pessoas armadas. Eu vi a própria arma de fogo, como diz, a arma de fogo, que é terrível. A gente ver-se cercado por 3 vezes, e eu vendo as armas, e alguma delas foi colocado na altura do meu estômago. Mas nesta hora é que a gente vê que a gente realmente deve vigiar e orar. Por isso, quando a gente canta dizendo que até aqui o Senhor nos ajudou, Ele já me ajudou, e depois que tudo passa, esses momentos, eu lembro dos momentos que eu estava antes em oração e procurando vigiar. Então, que Deus te dê graça para vigiar os seus pensamentos, suas imaginações, as suas palavras, né? Porque é com a palavra, é com o que a gente fala. Quem pode guardar melhor as palavras do que a própria pessoa? Quem pode guardar as palavras se não ser a própria pessoa? Então, louvado seja Deus, que Deus possa nos conceder a unção de estarmos prevenidos, precavidos, vigilantes, observadores, que a gente possa ouvir bem, nos posicionar também em lugar, ou de maneira que a gente não seja atingido nem por inimigos visíveis e nem por inimigos invisíveis. Assim nós oramos por todos vocês. E assim concluímos o que Deus nos orienta nesta noite, que se vigiarmos, se orarmos, a gente não vai ter quedas. Nós vamos encerrar agora. Se tem mais algum pedido de oração, nós vamos orar, pedir aos irmãos dos instrumentos para vir aqui. Glória a Deus. Pastor, os pedidos aqui, então, de hoje, a irmã Adriana Silva de Conceição pede oração para a irmã Lourdinha, que está com dor na perna. Eliane Soares, peço oração para a minha família. Alzidália Vasconcelos, peço oração para meu sobrinho. O nome dele é Adelmo, ele está hospitalizado. Cinele Gonçalves, oração para minha filha Aline, que dará à luz segunda-feira, e que meu netinho Samuel venha com muita saúde em nome de Jesus. Nilva Maria, peço oração para minha irmã, que está com problema de saúde, e que ocorra tudo bem, mas com as graças do Senhor Jesus. E irmã Marília Souza, peço oração para a minha família. São esses os pedidos. Querido Deus, no santo nome de Jesus, todas essas pessoas que pedem essas orações, elas estão usando a fé. Elas estão acreditando, ó Deus, que para o Senhor não há nada impossível. Portanto, nós também unimos-nos na fé, na esperança, na confiança e no crer, mesmo que seja uma dor desconhecida, ou mesmo que seja também uma situação de pessoas que está hospitalizada ou que será hospitalizada. Deus poderoso e santo, prepara estes momentos, prepara estas pessoas para serem realmente atendidas também de uma maneira muito especial, porque os que estão pedindo orações, todas estas orações, eu sei, ó Deus, que estão pedindo pela fé, porque acredita, porque tem certeza, porque também já teve muitas respostas de orações em outras ocasiões, em outro tempo. O Senhor ouviu, o Senhor respondeu, o Senhor atendeu as orações. Por isso essas pessoas usam a fé e têm fé, e elas realmente, tendo fé, agrada ao Senhor, porque aprenderam que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que o buscam sejam aqueles que creiam realmente que Deus existe e que é recompensador
todos estes nomes mencionados e estas situações, ó Deus, dê a elas também, pelo seu Espírito Santo, uma condição de crer, de orar também, de repreender e de abençoar, desde o nascimento de uma criança, como o desaparecimento de uma dor, ou a família que agora está sendo lembrada, ó Deus, o sobrinho que está sendo lembrado agora, ó Deus. Este momento é um momento em que o Senhor pode confirmar as suas promessas, porque as suas promessas não falham. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Nós estamos observando a importância de você que estão assistindo os cultos. Esteja realmente orando pelas pessoas que você tem convidado na sua casa, no seu lar, para ser realmente, para participar juntamente com vocês. Sempre nós temos tido pessoas novas, pessoas que ainda não tinham se manifestado, mas que estão, e se aconteceu hoje, mais uma vez eu falo, que estamos orando para que isso aconteça. E na oração, eu estou agradecendo a Deus, porque você que, quem sabe, assistiu pela primeira vez, e deve também continuar assistindo, porque a gente está agradecendo, porque Jesus está ouvindo a nossa oração. Deus queria você aí no lugar onde você esteve, neste momento, para comunicar alguma coisa dos céus para o seu coração. Creia nas divinas promessas. Glória a Deus. Vamos continuar crendo. Creia nas divinas promessas, Deus ainda é o mesmo ainda, Ele é. Creia, suas promessas não falham, passa tudo na vida, mas suas promessas não hão de passar. Creia, Deus é mais que este mundo, tem a chave que abre as janelas do céu. Creia, nem tudo está perdido. Para vencer o desafio, tu não estás só, tens um Deus. Creia que todas as promessas são Deus que não falha. Creia que não há barreira, sua fé suplantar. Creia e receba a vitória, ainda há esperança. Creia nas suas promessas, Deus não falhará. Que este mundo tem a
chave que abra as janelas do céu. Creia, nem tudo está perdido. Para vencer desafio, tu não estás só. Tens um Deus. Creia que todas as promessas há um Deus que não falha, que não há barreira capaz de sua fé suplantar. Creia e receba a vitória, ainda há esperança. Creia nas suas promessas, Deus não falhará. Creia nas suas promessas, Deus não falhará. Creia nas suas promessas, Deus não falhará. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, que é o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo possa continuar com cada um de nós agora e sempre. Amém.